por que que algumas pessoas creem em Jesus Cristo para a salvação e outras não? Será que Deus escolheu quem seria salvo desde antes da fundação do mundo? E se ele escolheu, significa, portanto, que a nossa escolha ela não conta para nada? Bom, esse é um dos poucos temas da teologia que geram tanto debate e um certo desconforto. O tema é eleição e predestinação. E nesse vídeo hoje, no Falando Teologuês, a gente vai entender um pouco melhor o que esses termos significam à luz da Bíblia e por que cristãos sinceros ao longo da história da igreja acabaram discordando um pouquinho sobre esses temas. Então fique aí para você aprender mais sobre eleição e predestinação. Diferente da maioria dos episódios anteriores, esse tema ele tem uma divergência real entre cristãos fiéis à Bíblia. E o que eu quero chamar aqui de divergência real quando eu falo sobre eleição e predestinação? Eu não estou falando sobre uma distinção técnica sem debate, do tipo assim, justificação versus santificação, coisas que às vezes você tem umas divergências, mas que não geram um debate real. No fim das contas, justificação e santificação são a mesma coisa para todos. Mas eu estou falando de palavras que, dependendo da tradição, elas são literalmente opostas. A gente crê em uma coisa sobre a eleição que a outra tradição pensa de forma totalmente diferente. Nesse episódio, você vai ter contato sobre duas grandes visões sobre soteriologia, ou doutrina da salvação. Eu chamei elas aqui de tradições agora há pouco. Mas o que eu estou falando exatamente é que, quando a gente pensa em eleição e predestinação, a doutrina calvinista e a doutrina arminiana discordam sobre isso. Elas também discordam sobre como a graça opera, mas principalmente por causa desses dois tópicos, eleição e predestinação. E meu objetivo nesse vídeo é te mostrar o que essas palavras significam para cada uma dessas tradições. Esse não é o tipo de tema que vai dividir quem de fato é um cristão e quem não é, mas ele é o tipo de tema que divide quem de fato estudou o assunto de quem simplesmente replica o que acha que sabe. Então a primeira coisa que você vai perceber nesses temas é que eles não divergem sobre o que é eleição e o que é predestinação. Tanto o calvinismo quanto o arminianismo pensa nessas coisas da mesma forma. Eleição, portanto, tem a ver com o ato pelo qual Deus ele escolhe desde antes da eternidade aqueles que serão salvos em Cristo Jesus. Isso é o mesmo significado em ambas as escolas. A diferença é, enquanto o arminianismo explica essa escolha de um jeito, o calvinismo explica essa escolha de outro. Mas sempre a eleição tem a ver com a escolha divina sobre quem será salvo, e essa escolha aconteceu desde antes da fundação do mundo. Predestinação, por outro lado, se refere a algo mais amplo. Enquanto a eleição se refere a um ato divino, predestinação se refere a um plano de Deus. Um plano de Deus que determina de antemão o destino final das pessoas. E tudo isso também tem divergências. Enquanto no calvinismo a predestinação se crê que acontece de uma forma, no arminianismo se crê que ela acontece de outra forma. A questão da eleição está dentro da predestinação, mas não se limita a isso. A predestinação não se limita apenas à eleição, mas a várias outras coisas que têm a ver com o plano de Deus para aquela pessoa. E como eu mencionei antes, é justamente aqui que a gente já começa a ver a diferença entre alguém que conhece o que está falando com alguém que replica, porque esses termos, dentro do vocabulário geral, predestinação e eleição, são tratados como sinônimos do debate público. Mas o conceito ele é muito mais amplo. Enquanto a gente está falando sobre o plano eterno, a eleição a gente está falando sobre uma parte desse plano que trata da questão da escolha da salvação. E a gente tem alguns textos que discorrem sobre isso. Um dos mais famosos é Efésios 1, 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção. Ou um outro texto muito famoso é Romanos 8, do 29 ao 30, que também é chamada de a cadeia de ouro, porque você vê vários elos que estão entrelaçados, formando essa ideia desse plano completo, que diz assim: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Portanto, com relação ao significado dos termos, eles não são divergentes entre calvinismo e arminianismo. Eleição continua sendo um ato soberano em ambas as doutrinas. Predestinação continua sendo o plano de Deus em ambas as doutrinas. Agora, no que eles vão divergir? Eles vão divergir em como isso acontece. Primeiramente, eu quero te explicar um pouquinho sobre o que é eleição dentro do calvinismo. A ideia central de eleição no calvinismo é o que é chamado de eleição incondicional.
Em outras palavras, Deus escolhe quem será salvo com base unicamente na própria vontade soberana dele, e não em algo que ele previu de antemão, ou em algo que ele pensou ou previu que aquela pessoa faria, como, por exemplo, ela crer por conta própria, mas simplesmente porque ele escolheu que assim seria. Isso é chamado de eleição incondicional. Não existe uma condição do porquê ele elegeu. Ele elegeu pela sua vontade soberana sobre todas as coisas. Essa doutrina de eleição incondicional, ela é principalmente associada a algo chamado Cânones de Dort, que aconteceu em 1618 e 1619, logo depois da Reforma. É basicamente o momento em que a Igreja Protestante, ou a Igreja Reformada, melhor dito, ela decide como ela explicaria a salvação. Aqui é onde eles vão explicar a questão da eleição incondicional. Um dos homens muito proeminentes sobre essa ideia de eleição incondicional é justamente aquele que leva o nome dessa doutrina, chamado Calvino, ou seja, a doutrina calvinista. Calvino, ele defendia que a eleição ela não se baseia em nenhum tipo de mérito humano ou em nenhum tipo de condição futura. Em outras palavras, Deus não precisa olhar para o que aquele ser humano faria para que assim ele escolhesse aquele ser humano para a salvação. Mas essa eleição incondicional, ela está exclusivamente ancorada no beneplácito divino, ou seja, Deus soberanamente quis demonstrar o seu amor e a sua bondade para que a glória dessa salvação seja exclusivamente pertencente apenas a Deus. Já na visão arminiana, a eleição continua sendo divina, mas ela acontece de uma forma distinta. Ela é chamada de uma eleição condicional ou uma eleição condicionada. O que significa isso? Enquanto no calvinismo não existe uma condição do porquê Deus elegeu, mas por demonstrar a sua bondade, pois a ele pertence toda a glória da salvação, na eleição arminiana existe uma condição. Em outras palavras, Deus elegeu baseado em um movimento, baseado em um acontecimento. Que acontecimento é isso? Deus escolhe no que é chamado de sua presciência. É como se Deus olhasse para a linha do tempo de todas as pessoas. E ele sabe que nessa linha do tempo, aquela determinada pessoa, ela escolheria aceitar Jesus, ou ela escolheria livremente a Cristo Jesus. E quando Deus olha para essa linha do tempo individualmente de cada um, sabendo que aquela pessoa em determinado momento escolheria aquilo, então Deus, desde antes da fundação do mundo, elege aquela pessoa nele. É por isso que é chamada de condicionada. Ela depende da eleição do homem em Cristo Jesus. Eu escolho Cristo e por isso Deus me elegeu desde antes da fundação do mundo. Essa visão é associada a Jacó Armínio, um teólogo holandês do fim do século XVI, e também a algo chamado Remonstrância, de 1610. Só para esclarecer mais um ponto aqui, não necessariamente Calvino e Armínio, eles escreveram as doutrinas calvinista e arminianista do jeito que a gente conhece hoje, mas eles foram expoentes das ideias principais. E mais futuramente seus seguidores ou pessoas que acreditavam a mesma coisa acabaram sistematizando isso em mais detalhes. A ideia de Armínio nessa escolha incondicional, nessa eleição incondicional, é o que é chamado muitas vezes de uma graça preveniente ou da presciência de Deus. Armínio argumenta que Deus ele decreta salvar aqueles que por sua graça preveniente, ou seja, que foram capacitados por meio de uma graça a escolher a Deus. Ele previu que um dia a graça seria derramada na vida daquela pessoa e essa graça o capacitaria a escolher a Deus. E quando isso acontecesse, então essa pessoa seria salva. Deus, vendo todo esse cenário, então elege essa pessoa desde antes da fundação do mundo. Agora, vamos esclarecer algumas coisas sobre tudo isso. Eu já mostrei que o termo eleição é compreendido da mesma forma em ambas as escolas, e predestinação também. O que portanto, eles concordam e o que eles discordam? Bom, primeiro, ambos concordam que a salvação é pela graça e não por meio de nenhum tipo de mérito humano. Segundo, ambos concordam que Deus é soberano e onisciente. E terceiro, a Bíblia ensina a eleição e predestinação. Não é a questão se existe eleição e predestinação que está em disputa, mas como ela acontece. Então, ambos concordam que esses termos são iguais para os dois. O que discordam é sobre como isso se dá. Então, o que eles discordam especificamente? Bom, primeiro, o que é a causa da eleição? Enquanto no calvinismo a causa da eleição é um ato divino,
No arminianismo, a causa da eleição é uma resposta de Deus a um ato humano. O humano crê, Deus elege porque ele sabia que aquele homem creria. O que mais que eles discordam? Enquanto no calvinismo a graça é chamada de uma graça irresistível, ou seja, aquele que Deus elegeu em um determinado momento da sua vida, será revelado a ele um nível de graça salvífica que ele é incapaz de resistir porque Deus já o elegeu. No arminianismo não é assim. A graça é chamada de graça preveniente. Ou seja, essa graça pode ser resistida. O homem pode simplesmente resistir a essa manifestação da graça de Deus, escolhendo crer ou não. Mas é a demonstração dessa graça que faz com que esse homem se veja capacitado a escolher ou não a Deus. A primeira demonstração dessa graça, chamada de graça preveniente. Ela prepara o homem para que o seu coração possa ou não aceitar a Deus, pois ambos, antes da graça ser demonstrada, se encontravam num estado chamado depravação total. Nenhum deles, naturalmente, sem uma ação divina, poderiam escolher a Deus. Como é que a gente pode resumir isso meio a meio? Bom, de um lado, o calvinismo crê, então, que a eleição é baseada na vontade soberana de Deus, enquanto o arminianismo crê que a eleição é uma presciência da fé da pessoa. De um lado, o calvinismo crê que a eleição ela é de forma incondicional. Não houve condição para Deus eleger quem ele elegeu. Já o arminianismo crê numa eleição condicional, ou seja, Deus elegeu porque ele sabia o que o homem escolheria. De um lado, o calvinismo pensa numa graça que é irresistível para os eleitos. Vai acontecer na vida do eleito uma demonstração da graça de Deus tão intensa que ele não é capaz de resistir. O arminianismo pensa em uma graça que pode ser resistida, ou seja, depende da resposta do eleito se submeter ou aceitar aquela graça ou não. De um lado, o calvinismo foi iniciado por Jacó Armínio e foi sistematizado no decorrer da história da teologia, pelo cânone de Dort, por exemplo, e de outro lado, o arminianismo foi iniciado por Jacó Armínio, ou pelo menos pensado por Jacó Armínio, e no decorrer da história foi sistematizado por seus seguidores e a remonstrância. Se você chegou até aqui, eu quero abrir um parênteses, que é o seguinte. Obviamente eu não vou entrar em todos os detalhes disso aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é sobre eleição e predestinação. Mas a partir da semana que vem, o canal de membresia aqui do YouTube vai estar aberto para todos aqueles que querem aprofundar ainda mais os seus estudos teológicos. E a primeira videoaula que eu vou fazer, uma masterclass sobre o que é calvinismo, o que é arminianismo em detalhes. A gente está falando aqui de um vídeo de mais ou menos 1 hora, reservado apenas para membros. Então, se você deseja um aprofundamento teológico maior, quer fazer parte de um grupo de membros onde você pode às vezes trazer a sua ideia, conversar, pedir algum tema de vídeo ou até participar de uma comunidade teológica aqui dentro desse canal, e você quer incentivar esse canal a produzir mais conteúdo de forma financeira, participando dessa obra, então fique ligado porque a partir da semana que vem a membresia aqui vai estar aberta e aqueles que forem membros receberão um conteúdo exclusivo de aprofundamento teológico. Talvez você pode ter chegado até aqui e ter pensado, tá, mas isso está num âmbito muito acadêmico. De fato, tem muitas questões acadêmicas acontecendo aqui. Mas o que você precisa entender é que isso também afeta questões da segurança da fé da pessoa, da segurança da salvação. Por exemplo, dentro do sistema arminiano, se pensa que a salvação pode ser perdida, enquanto dentro do sistema calvinista, não. E tudo isso tem a ver com a questão da eleição e da predestinação. Isso também afeta, por exemplo, o que a gente crê sobre a motivação do porquê evangelizar ou como evangelizar, questões de por que orar pela conversão de fulano ou ciclano se as coisas estão eleitas e assim por diante. Então é óbvio que isso é um tema muito mais amplo e que acaba, inclusive, tocando em vários pontos de cosmovisão de cada um. Por isso, sim, é acadêmico, mas não é apenas acadêmico. Isso afeta diretamente a sua visão sobre salvação, sobre segurança da fé e sobre a dos demais também. Agora, independente da posição teológica que você tenha, e essa posição teológica muitas vezes está muito ancorada na tradição onde você cresceu ou na sua própria experiência de conversão, independente disso, a gente precisa ter certeza de algumas coisas. A graça é o que nos salva. E não apenas isso, mas o convite ao evangelho, a uma conversão genuína, deve ser apresentado independente do que a gente pense sobre eleito ou não, porque é Deus quem faz a eleição, mas ela faz por meio da pregação genuína, porque como crerão se não há quem pregue, a Bíblia diz. Portanto, independente das questões que nós comentamos aqui, é necessário que o evangelho sempre seja proclamado e que os eleitos sempre virão a Deus. Se é de uma maneira completamente operacional, divina, ou se é de uma maneira que existe ali uma operação humana, ela é condicionada,
Isso nós só saberemos plenamente na eternidade. Claro que você vai encontrar algo que faz mais sentido em uma dessas escolhas. Mas antes de tudo, pense no seguinte: você precisa proclamar o evangelho, independente de qual a sua tradição. E as pessoas precisam vir à fé em Cristo por meio da pregação da palavra e do conhecimento da palavra de Deus. Cristãos sérios que amam a palavra de Deus e têm zelo pela doutrina, eles chegaram a conclusões diferentes aqui no decorrer da história da igreja. E tá tudo bem com relação a isso. Seja qual for a posição que você vai adotar depois de estudar um pouco mais, ou talvez o que você já viu até aqui que faz um certo sentido para você, deixa eu te dizer uma coisa: se você foi salvo e se eu fui salvo, isso não aconteceu nem por mérito seu e nem por mérito meu, mas apenas por causa da graça de Cristo. E isso, tanto para mim quanto para você, é um motivo para que eu e você adoremos juntos em vez de brigar juntos. Por isso, o meu convite aqui não é apenas que você entenda a questão da eleição e da predestinação, mas um convite para que você enxergue graça nisso, independente do sistema soteriológico que você creia. Você foi salvo por meio da graça em Cristo Jesus. E isso é apenas divino. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo desse canal, não se esqueça de se inscrever, senão você não vai receber mais meus vídeos. Clica no sininho para ativar as notificações, assim a cada vídeo novo que é lançado você consegue ver. E se você quer aprofundar ainda mais o seu estudo teológico, se inscreva na membresia do canal que vai ser liberada exatamente semana que vem. E assim você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e mais aprofundado ainda. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.